profeta Isaías, capítulo 37. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois, enviou Eliacim, prefeito do palácio, o escriba Sóbina e os decanos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: Eis o que diz Ezequias: Este dia é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhes deu esta resposta: Eis o que diz o Senhor: Não te espantes com as palavras que ouvistes e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Assíria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, falo-á retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general que soubera que o rei da Assíria tinha deixado Laquis voltou para junto de seu soberano, que encontrou ocupado com o cerco de Lóbna. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, rei da Etiópia: Ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias, dizendo-lhes: Eis o que direis a Ezequias, rei de Judá: Não te deixes enganar pelo Deus em que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Assíria. Tu ouvistes contar como os reis da Assíria trataram todas as terras que devastaram. E tu escaparias? As nações que meus ancestrais aniquilaram, Gozã, Arã, Rezete e os filhos de Éden, que estavam em Talazar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Ramat, o de Arfade e o de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, depois subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor, dirigindo-lhe esta súplica: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós, por todos os reinos da terra. Vós que fizestes os céus e a terra, inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria despovoaram as nações, devastaram seus territórios e entregaram seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos pela mão do homem, de pau e de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor, nosso Deus, livrai-nos da mão de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que disse o Senhor, Deus de Israel: Eu ouvi a súplica que tu me dirigiste por causa de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele.
A Virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros? Ao Santo de Israel. Por meio de teus servos, insultastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano. Abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos. Penetrarei até os últimos limites do meu bosque mais espesso. Cavarei e beberei água estrangeira. Com a planta de meus pés, ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá. Desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei a ruínas e escombros cidades fortificadas. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão, semelhantes à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando te levantas e te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim. Porque ficaste furioso contra mim e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências. Porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal. Este ano se comem restolhos. O ano que vem, aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras. Mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi, meu servo. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, retomou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia em que ele estava prostrado no templo de Nesroc, seu Deus, seus filhos Adrameleque e Sarazar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Assaradom o sucedeu no trono.